a amiga dessa casa, Ana Paula Vilaça, e o amigo também, Domingos Sado. Então, são temas que a gente vai tratar com Ana Paula, a revitalização do centro do Recife, o Recentro, e com o nosso amigo Domingos Sado, a gente vai ver justamente a parte de logística reversa de eletroeletrônica e como ele está se desenrolando. E, como é de praxe de nossas reuniões aqui, o palestrante tem entre 20 e 30 minutos para a sua apresentação e, posteriormente, a gente tem uma sessão de debate, de perguntas e de esclarecimento. É muito importante esse programa da Prefeitura Municipal do Recife, esse programa de revitalização do centro do Recife, o Recentro, porque a gente sabe ali no Marco Zero, é praticamente o marco zero da pernambucanidade. Realmente é algo que tem um peso, não só um peso de tradição, um peso de cultura, mas um peso também que marca todo o amor, toda a estima que a gente tem pela nossa cidade. Então, para dar início a esse nosso FIEP ambiental, eu vou ter o prazer de passar a palavra para a doutora Ana Paula Vilaça. Doutora Ana Paula, por favor. Vamos lá, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer mais uma vez o convite da FIEP, né? Sempre um prazer estar compartilhando as nossas experiências, trocando ideias com um grupo tão importante sobre a organização da FIEP, né? Então, fico muito feliz com o convite e vou já também parabenizar o meu amigo Sávio, com quem a gente tem vários projetos em parceria, e que a gente vai dividir esse início de noite aí com vocês para falar de alguns projetos e ações concretas desse tema tão importante que é a sustentabilidade. E mostrar, né, algumas ações concretas, alguns projetos que a gente vem fazendo. A apresentação vocês vão colocar? Sim, vamos. Vamos colocar. Vai ser compartilhado agora. Tá. Pronto. Eu sou Ana Paula Vilaça, né? Sou, me apresentando, chefe do gabinete do Recentro, né? Desse programa que o prefeito João Campos criou no final de 2022, né? Então, ele tem 1 ano e pouquinho, e a gente está, né, com essa política de transformação urbana do centro do Recife, essa gestão territorial integrada, com esse olhar, né, como foi dito, para a região de coração de todo o recifense, né? Então, a gente mora, né, em diferentes bairros da cidade, em Boa Viagem, na Zona Norte, na Zona Sul, mas o bairro de coração, todo mundo tem uma memória afetiva com o nosso centro histórico, quando a nossa cidade começou, onde as ruas, os prédios contam a formação, né, as igrejas, os equipamentos turísticos e culturais contam toda a identidade e a cultura da nossa cidade. Então, o prefeito João Campos criou um gabinete específico para cuidar justamente dessa região do centro de forma integrada por meio das várias secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife. Então, é a verdadeira política de transformação urbana do nosso centro, né, que precisa desse olhar diferenciado, dessa gestão integrada. Pode passar, por favor. A gente trabalha, né, no Recentro com a área prioritária desses 3 bairros, né, o bairro do Recife, de Santo Antônio e de São José. Quando da criação do programa Recentro, o prefeito de imediato criou uma lei, a Lei do Recentro, que concede incentivos e benefícios fiscais. Por isso que o nosso foco são esses 3 bairros, né? Mas a gente atua no centro como um todo, né? O centro expandido, né? A Ilha de Antônio Vaz, a Boa Vista, Santa Mário, já porque essas áreas são interconectadas, né? Então, a Rua do Aurora, a Rua da Imperatriz, tudo isso está no nosso radar. Mas a legislação de benefício de incentivos fiscais tem como foco esses 3 bairros, né? A área prioritária de atuação do programa Recentro. Pode passar. Só alguns números, né, para quem não conhece, né, a gente está tratando de uma área de 677 hectares, uma área que tem pouca moradia, né, esse é um dos grandes desafios do nosso programa, né, atrair novos moradores,
A gente sabe que isso é um fenômeno mundial de esvaziamento dos centros urbanos, né, por vários fatores, né, o crescimento das periferias, o surgimento de shopping centers no entorno desses bairros, né, a criação de novos bairros, a mudança, né, econômica e social na dinâmica das cidades ocasionou o esvaziamento desses centros históricos e agora, né, a gente começa a olhar para trazer de volta essas pessoas e principalmente os moradores, que são aqueles que dão vida 24 horas por dia, todos os dias da semana, para a área central. E a gente está falando de uma região com 3.044 domicílios. O que é que a gente tem de diferencial no nosso centro, né? É um lugar onde o passado, como eu falei, onde a nossa cidade começou, onde tem a história e formação da nossa cidade, mas a gente também tem uma conexão com o futuro, né? Então, a gente tem o ecossistema do Porto Digital no nosso centro histórico, né? Então, a gente fala de história, de tradição, de cultura, mas a gente fala de tecnologia, de inovação, de economia criativa, de inovação. Então, isso é uma peculiaridade da região central aqui do Recife. É um lugar de encontro das pessoas, né? Então, a gente que trabalha na Prefeitura do Recife, a nossa missão é cuidar das pessoas, né? E o centro é onde toda a população, turista, visitante, morador se encontra, né? De diferentes idades, de diferentes perfis, com diferentes objetivos, lazer, turismo, trabalho, compras. Então, a gente tem esse lugar múltiplo e de encontro das pessoas, né? Então, a gente tem que focar nas pessoas, na atuação da gente enquanto Prefeitura do Recife e trazer essas pessoas, né, também como foi dito aqui na abertura, para contribuir nesse processo de transformação. A gente sabe que o poder público sozinho não vai conseguir, né, superar todos os desafios. A gente precisa da iniciativa privada, do poder público e principalmente do cidadão, né, que ele se engaje nesse processo de transformação. O que eu comentei há pouco, né, assim, que o prefeito criou, né, no final de 2021, a lei do Recentro, né, que concede incentivos fiscais de IPTU, ISS e TBI para quem investe no nosso centro. Então, foi a primeira medida tomada pela gestão pública municipal. E aí, para ficar mais claro, né, o que é o Recentro e o que é o gabinete do centro, o Recentro é esse grande programa, né, de manutenção, de cuidado, de intervenções físicas, do desenvolvimento dos processos sociais, culturais e econômicos para fazer essa transformação urbana. E aí a gente entra, né, na pauta desse encontro, a transformação urbana sustentável e inclusiva do território do centro. Então, essas são duas palavras bem fortes, né? A sustentabilidade e a inclusão nessa transformação. E o Gabinete do Centro, né, que eu estou atualmente na coordenação, é uma secretaria, um gabinete criado para coordenar esse programa Recentro de forma integrada, né, com vários órgãos públicos da Prefeitura, do governo estadual, federal, com o setor privado, com entidades, FIEP, FEComércio, CDL, com a academia. Então, a gente tem a parceria com várias universidades e a própria sociedade civil, né? A missão da gente, né, é estimular e coordenar essa transformação urbana do centro do Recife, de forma participativa e inclusiva. Isso também é algo importante a ser ressaltado, né? Então, o processo de cocriação, de colaboração de todos os nossos projetos, a escuta que a gente faz, a governança que existe dentro do programa, né? De ouvir os diferentes atores que atuam nessa região, os diferentes interesses, administrando os conflitos, né, que surgem naturalmente. E o que a gente quer desse centro, né? Que ele seja um lugar próspero para viver, ou seja, para morar, né, atrair a moradia, para empreender, para investir e para visitar, né? Então, a gente está falando da área turística, da área histórica da nossa cidade, onde é o lugar de visitação obrigatória de todo turista e visitante que vem conhecer o Recife. E o que a gente espera, né, a nossa visão, é ser reconhecido como essa referência na gestão territorial integrada. Isso é uma quebra de paradigma dentro da gestão pública, né? Você trabalhar de forma transversal, né, com um programa que contempla vários órgãos e secretarias que passam a olhar agora de forma integrada para esse território e promovendo também uma relação aqui com essa nossa palestra, o desenvolvimento sustentável e a criação, né, porque a gente tem ações de curto prazo, de médio, mas tem um plano de desenvolvimento de longo prazo para o centro de Recife, né? Como é que a gente se enxerga em 2037, como é que a gente se enxerga daqui para frente o nosso centro. Pode passar? Alguns valores, né, que a gente trabalha.
a questão da ética e da integridade, o respeito às pessoas, o respeito ao ambiente natural e cultural, a transformação social, a sustentabilidade, então essa pauta bem importante para a gente, o protagonismo territorial, o uso de práticas inovadoras, a atuação integrada, né, poder público e sociedade civil, a transparência, a cooperação e a colaboração, que são valores fundamentais nesse trabalho da gente. E aí a gente foca um pouco, né, nesse tema da economia circular e da sustentabilidade com ações concretas. E foi aí que eu tive o grato prazer, a grata surpresa, né, de encontrar com o Sávio, né, de cruzar com o Sávio, e a partir daí a gente desenvolver algumas parcerias. Pode passar? Algumas ações, né, que tratam desse tema, a questão da limpeza urbana, né? Então isso era uma questão que aparecia com frequência, né, em relação ao nosso centro, e a gente tem um olhar diferenciado, né, para a cidade como um todo e para a região central em especial, né? Então são essas ações, né? O prefeito João Campos criou esse programa, esse grande programa que é o Recife Limpa, que visa fortalecer a coleta e o descarte correto do lixo, né? Não é só o centro que sofre com a questão da limpeza, né? A cidade como um todo, os nossos canais, né? Então, o descarte desses resíduos, do lixo, né? A questão da conscientização da população. E aí a gente começa a trabalhar, né, com pontos de entrega voluntária de lixos, né, que são os PEVs. Lixeira, só no centro, para vocês terem uma ideia, foram instaladas 458 novas lixeiras e papeleiras. A ampliação de ações de capinação, né, e a raspagem das sarjetas, né, que causava, né, o alagamento, a inundação. A varrição manual, né, feita pelos garis, né, de vias, a lavagem e a desinfecção dessas vias, os pátios de mercados e as feiras livres que têm uma atenção especial e coletas específicas por região, né? Então a gente tem triciclos, a gente tem caminhões de pequeno porte, entre outros. E a questão também do reaproveitamento desse lixo. Nós tivemos um evento muito importante ano passado, né, no bairro do Recife. Desculpe, eu estou com uma tosse fortíssima. A CIRSOL, né, que foi a Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, que a gente conseguiu trazer para o bairro do Recife. Então, ela aconteceu no bairro do Recife. Foram 24 horas de evento e mais de 5.000 pessoas alcançadas. Pode passar? O Plástico Odisseia foi outra iniciativa, né, que a gente trouxe com essa missão, né, uma parceria com esse navio francês, para reduzir o volume de plásticos nos oceanos. Então, foi a única cidade do Nordeste, né, do Brasil, que essa embarcação ela parou e ficou fazendo exposições, oficinas sobre o uso do plástico. Durante o Hack and Play, ano passado, nós fizemos um polo de ecologia urbana na Praça do Diário, né, na famosa Praça do Diário, né, na Praça da Independência, onde a gente tratou de temas relacionados à sustentabilidade, agroecologia urbana, reaproveitamento dos resíduos. A gente teve, durante 2 dias, mais de 300 participantes e mais de 20 horas de atividades, inclusive um convênio com a cidade francesa de Nantes. E aí, o nosso encontro, né, com o nosso amigo Sávio, onde a gente tratou dessa questão do reaproveitamento, né, do lixo eletrônico, desses resíduos que são produzidos. E aí confesso que eu fiquei bastante impactada, né, com esse projeto, porque o que é para a gente lixo, o que a gente descarta, né, celular, computador, tablet, e às vezes a gente não sabe nem onde descartar, deixa jogado, deixa de lado, faz um uso incorreto. Isso pode transformar a vida de outras pessoas, né? Tanto o equipamento físico como o trabalho de qualificação e capacitação que tem por trás de tudo isso. A gente sabe que hoje em dia, né, a tecnologia é a economia, né, do futuro, né, as inovações tecnológicas, todo mundo tem um tablet, um celular, um computador, né, para desenvolver qualquer tipo de atividade, e que se a gente souber reaproveitar, a gente vai estar dando oportunidade e transformando a vida de várias pessoas. Então, no centro em específico, né, nós tivemos 3 organizações mobilizadas,
Fizemos um curso de capacitação e qualificação, né, para a comunidade do Pilar, que é uma comunidade que existe no bairro do Recife, né? Então, esse curso foi realizado na Igreja Ponte, e a gente trabalhou essa parte de qualificação, de ensinar, né, para essas pessoas como elas podem, primeiro, ter a consciência, né, que é o mais importante, né? A consciência ambiental, né, como é que a gente trabalha isso, e ter uma formação e uma qualificação, né, de serem prestadores de serviço, além, né, da doação dos equipamentos físicos que foram reaproveitados e que foram doados para entidades sociais. Então, gente, o que eu trouxe hoje para vocês, né, o programa Recentro, ele atua em várias áreas, né, da parte de manutenção, de zeladoria, do cuidado com a calçada, poda de árvore, iluminação. A gente trabalha com a agenda de eventos, né, do bairro, por sinal, já deixo o convite aí, que até domingo foi estendida, tem São João na Avenida Rio Branco, um sucesso, né? Durante esse São João, a gente fez um curso de qualificação com empreendedores e ambulantes do centro. Então, existe uma cidade cenográfica que tem uma quermesse, que tem venda de comidas, com todos são ambulantes do centro, né? A parceria com a Verda e com o Tiago das Chagas. E a gente trabalha, né, nesses eventos para trazer as pessoas de volta. Né? Domingo tem Viva Guararapes, que é na Avenida Guararapes, são um dos trabalhos do Recentro, sempre envolvendo a pauta da sustentabilidade, né, polos de agroecologia urbana, de aproveitamento de resíduos. A gente trabalha também na atração de investimentos, né, privados e públicos, né, então obras de saneamento, de drenagem, de reforma do mercado de São José, do camelódromo. A gente está junto, acompanhando e monitorando esses projetos, atraindo investidores. Né? A gente tem o Moinho, o Hotel Marina, o Centro de Convenções, uma série de empreendimentos que estão transformando, né, o nosso centro, trazendo os órgãos públicos para a área central da nossa cidade e promovendo ações e iniciativas, né, que transformem o nosso centro, mas de uma forma sustentável e inclusiva. Né? Eu acho que isso é um valor inegociável, né, da gestão como um todo, da gestão municipal, e o programa Recentro vem reforçar e, por meio de atividades concretas, né, trabalhar a questão ambiental, da sustentabilidade nesse território, né, que serve de visibilidade, né, serve de escola, né, para a gente testar projetos pilotos, iniciativas, né, ligadas a esse tema. Então, eu queria dar esse panorama geral, né, das atividades, dizer que o programa Recentro ele tem como grande pilar uma instância de governança estruturada. Então, a gente constrói essas políticas, esses projetos de forma extremamente participativa, colaborativa, que é o grande legado do programa. Né? Então, as pessoas que querem empreender, que atuam, que desenvolvem projetos sociais, as entidades, elas encontram hoje nesse programa, né, um diálogo direto e aberto com a prefeitura. Então, é o legado, né, a grande transformação intangível, né, que o Recentro promove, esse diálogo, esse processo de escuta, de mediar conflitos, né, e de trazer para pautas importantes, né, seja para os moradores da comunidade do Pilar, seja para o empreendedor do hotel, seja para os lojistas do nosso centro. Né? Então, a gente trabalhar essas pautas, né, de forma integrada e trazer esses temas tão relevantes da nossa cidade. Então, queria traçar esse panorama, né, deixar a Sávio agora fazer, para depois a gente fazer esse bate-bola, essa conversa e tirar as dúvidas dos participantes. Muito obrigada. Obrigado, Ana, pela sua apresentação. Você trouxe um projeto muito importante para a nossa cidade e é bom a gente ver que essa gestão municipal é muito sensível a esse tema de sustentabilidade e esse tema realmente não é uma opção. A sustentabilidade é um modo de vida que nos impõe, porque a gente está vendo aí a realidade da mudança climática e essa mudança climática traz efeitos extremos, ou você tem chuva demais, ou falta de chuva, ou quando ela aparece num volume em que a infraestrutura não foi dimensionada para essa quantidade de água que desce num intervalo de tempo muito curto e gera alagamento e transtorno para toda a população. Mas eu acho que a sociedade em conjunto também pode colaborar, pode ajudar. Muito obrigado.
A gente dando continuidade agora, vamos ouvir o companheiro Domingos Sávio, que tem um trabalho também muito bonito nessa área de reciclagem, de formação profissional. É uma pessoa que realmente dá uma contribuição efetiva para a sustentabilidade. Então, a gente pode dizer, Domingos Sávio, você é sustentabilidade na veia. Você realmente é uma pessoa que motiva, você é uma pessoa que realmente participa e realmente nos estimula. Com a palavra, Domingos Santos. Eita, vamos lá. Boa noite a todos, aos quase 100 participantes, né, que nesse momento estão aqui conosco. Eu queria inicialmente agradecer, prestar minha gratidão ao doutor Anísio, ao Abraão, a todos que fazem a FIEP, como também especificamente a Câmara Temática de Meio Ambiente. Aqui me sinto muito honrado em dividir essa oportunidade com a amiga Ana Paula Vilaça. A gente se cruzou há pouco tempo, mas parece que a gente já tinha sinergia há anos, né? Ela sabe o quanto eu admiro a competência dela, a competência de toda a sua equipe, e dizer que a gente, sabe, sozinho a gente já tem muita força, né? A gente tem uma força interior, às vezes incalculável. Imagine quando a gente percebe que, junto com outras pessoas do bem, junto com outras competências, a gente consegue ir mais forte e fazer um pouco mais. Inclusive porque o planeta tem pressa, né? Nós estamos em um tempo que talvez a palavra sustentar, ela precisa, inclusive, ser deixada de lado, porque não dá para sustentar da forma que está. A gente não pode mais dar continuidade, permanecer com algumas práticas, com algumas pressões que a gente vem fazendo ao meio ambiente, ao nosso planeta, né? Hoje, a gente acredita que é tempo de regenerar. A gente precisa, talvez, tratar de forma mais intensa, mais emergencial, alguns sistemas do nosso planeta Terra. Então, dito isso, eu queria, nesse momento, agradecer essa oportunidade. Sempre eu recebo o convite da FIEP de uma forma muito lisonjeada. E mais uma vez, assim, me sinto. Quero começar essa participação. Queria, já que fosse colocada o nosso PowerPoint, a nossa apresentação, mas antes disso, hoje de manhã, todos que estão nesse momento nos assistindo, Ana Paula, o Abraão, o doutor Anísio, eu estava conversando com um parceiro de Maceió, um parceiro que tem uma caminhada muito parecida, muito semelhante com o que nós temos aqui no Recife. E a gente conversava sobre esse item aqui. A conversa era em torno desse item que eu acredito que todos estão vendo. Eu estou aqui com a lâmpada em minha mão, né? E a gente estava conversando sobre essa questão do descarte da logística reversa de lâmpadas, quer sejam lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED. E vejam, sabe, ele começou a falar uma situação, sabe, que ele disse, olha, eu tenho que à noite dar esse exemplo, doutor Anísio, que ele dizia isso, olha, sabe, quando a gente recolhe uma lâmpada, uma coisa tão simples que quase ninguém dá valor, né? Que termina sendo só um problema para quase todas as pessoas. Ele dizia o seguinte para mim, sabe, o fato de eu recolher uma lâmpada, eu estou tendo que ter um carro, sabe, que eu tenho que pagar o IPVA desse carro. Eu tenho que contratar pessoas que vão ser remuneradas, que têm os seus salários.
E aí ele foi adiantando muito mais. Essas pessoas, elas saem para fazer essa coleta e elas param em um restaurante e elas vão almoçar. E aí ela vai comprar um almoço. E aí ele começou a fazer essa analogia e, com isso, eu inicio essa partilha colocando quanto esse movimento ele é poderoso, ele é inclusivo, ele é impactante, ele gera trabalho e renda, como também ele é, hoje, extremamente necessário para o meio ambiente. Hoje nós estamos em tempo de ODS, nós estamos em tempo de ESG, nós estamos em tempo de compliance, nós estamos em tempo de empresas B, e aí hoje o que nós estamos fazendo nessa perspectiva ainda é muito pouco. Daqui para frente, nós vamos partilhar uma experiência que nós já estamos fazendo aqui do Recife para o Nordeste, aqui do Recife para o Brasil, e que a gente, com muita alegria, a gente participa e partilha para todos que estão nos assistindo, que nós estamos no 3º ano do cumprimento do acordo setorial da logística reversa de resíduos de equipamento eletrônico. Foi o último acordo a ser, de fato, assinado entre os 6 acordos. Estamos no 3º ano, lógico, o primeiro ano foi 2022 e o segundo ano 2022 e o primeiro ano 2021. E aqui, Recife, a nossa capital, nesses 2 primeiros anos, ela tem ocupado o 1º lugar em logística reversa de resíduos de equipamento eletrônico. Isso é uma informação oficial, informação da Green Electric. Hoje, existem 8 operadores no Brasil, operadores da logística reversa de resíduos de equipamentos eletrônicos. A última informação que foi apurada, que Recife ficou em primeiro lugar entre as 10 capitais, doutor Anísio, mais populosas do Brasil. Nós alcançamos cerca de 356 toneladas de resíduos de equipamentos eletrônicos coletados das residências e das pessoas físicas. Essa conta ela é apenas desse universo da coleta B2C. A gente não conta a questão da coleta B2B. Para esse ano, a gente quer dobrar essa meta. Queremos ultrapassar aí o número de 650, 670 toneladas. Então, são movimentos reais que estão acontecendo aqui na cidade. Hoje nós temos também Recife como sendo a capital do Brasil, que tem mais pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos ativos, também uma informação oficial da Green Electric, né? Hoje nós temos mais pontos de entrega voluntária ativos de eletroeletrônico do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro, né? Então, são coisas que é resultado de uma caminhada que a gente tem feito nos últimos anos, contando com muitos parceiros, contando com a sociedade, com o engajamento de muita gente da área ambiental, do empresariado, todos os setores, os 3 setores hoje terminam nos apoiando. Eu queria pedir para que fosse colocada a apresentação, para que a gente faça agora, partilhe um pouco de como está hoje o nosso negócio e como efetivamente hoje a gente tem a nossa atuação, por gentileza. Então, nesse momento nós falamos enquanto recycling. Essa caminhada que esse ano nós celebramos 15 anos aqui no Recife, ela, algum tempo atrás, ela começou com um projeto social que estava abaixo da estrutura da rede marista, dos colégios maristas, e a coisa foi tomando a proporção, foi ganhando escala, que foi um movimento muito natural, que aconteceu, que hoje nós temos a nossa estrutura própria, né?
Hoje nós temos um CNPJ, uma estrutura que ela funciona muito nesse conceito de ser uma mineradora urbana. É um conceito novo, que vocês, alguns já devem ter ouvido falar, já devem, inclusive, alguns até trabalhando nesse conceito, mergulhados nesse conceito. E eu queria destacar essa lógica, esse movimento da mineração urbana. Se a gente foca no eletroeletrônico, para vocês terem uma ideia, tudo que acontece de reciclagem de eletroeletrônico no Brasil hoje não chega a 3% do que é gerado. Então, nós temos milhares de toneladas de insumos que a própria indústria eletroeletrônica necessita, que hoje está indo diretamente para aterros e para lixões. E aí a gente vai desde o insumo mais simples e abundante na natureza. Por exemplo, a gente tem no eletroeletrônico a composição, no geral, de quase 50% de sucata ferrosa. E aí o que a gente tem hoje? A gente percebe com muita tranquilidade, às vezes as pessoas ainda descartando no resíduo comum, no famoso carro do lixo, por exemplo, um ferro de engomar, um eletroeletrônico que ele é rico em ferro, que ele tem plástico, que ele tem placa de circuito integrado, que ele tem fio. Então, o que a gente hoje defende enquanto mineração urbana é que cada vez mais nós temos que desenvolver esse segmento, o segmento da reciclagem de eletroeletrônicos, né? A reciclagem, ela é uma das tendências, é uma das bandeiras, é uma das pilares da economia circular. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês que ela não é a primeira, sabe? A gente não necessariamente precisa já imaginar que um equipamento ele tem que ir direto para a reciclagem, né? Tem algumas coisas que, inclusive, vêm antes. A própria questão do reuso desses materiais. Essa primeira experiência que nós estamos fazendo no Recentro, com os jovens do Pilar, é exatamente sensibilizando que um celular ou outro eletroeletrônico de pequeno porte, ele pode ser reparado, ele pode ser restaurado, ele pode ser novamente comercializado, né? Ele pode ter seu segundo ciclo de vida. Então, nessa linha, a gente defende que cada vez mais se multipliquem aqui no Recife, como em outras partes do Brasil, negócios como o negócio da Recycle. Uma coisa que eu tenho muita tranquilidade em dizer que a gente não vai conseguir dar conta dessa demanda sozinho, né? Aqui vai o convite para todos que estão nesse momento acompanhando, participando desse momento, que vocês comecem a visualizar numa perspectiva de negócio, né? Existe negócio, existe possibilidade de renda nessa história da reciclagem. Não só na reciclagem eletrônica, como qualquer outro tipo de reciclagem. Essa segunda tela, ela traz um pouco do que nós somos, da nossa missão, da nossa visão, dos princípios. Essa apresentação a gente pode deixar 100% disponível para quem queira depois ler um pouco mais, né, do que nos move, do nosso propósito. Queria passar adiante. Aqui nós temos um pouco da fotografia atualizada, né, com relação ao eletroeletrônico. É sabido por todos o quanto as pessoas hoje terminam considerando o eletroeletrônico como, às vezes, um bem de primeira necessidade, né? Quem não tem uma televisão, quem não tem uma geladeira, uma máquina de lavar, 2, 3 celulares. E esses equipamentos, eles têm o seu ciclo de vida que, depois de um certo tempo, eles quebram, eles se danificam. Às vezes, não é nem pela
pela quebra desse equipamento, às vezes é porque você deseja ter um equipamento melhor, e isso começa a gerar conta do que é descartado, do que é tornado em desuso aqui no Brasil com relação ao eletroeletrônico. Nós somos, a nível de planeta, nós somos o 5º maior gerador de resíduo de equipamento eletroeletrônico, né? E aí, quando a gente faz uma conta mais oficial, a gente tem que menos de 1% desse material todo, que ultrapassa 2,6 milhões de toneladas, é descartado de forma adequada, né? A gente tem outras informações, inclusive da pesquisa que recentemente a Green Electric fez, que 95% das pessoas têm esse tipo de resíduo em casa. Que 87% dessas pessoas efetivamente ainda não sabe como descartar. Por mais que a gente divulgue, que a gente comunique, mas muita gente não sabe que nós existimos, né? Não sabe que Recife já tem aí uma grande rede, um grande sistema de reciclagem de eletroeletrônicos. Quando a gente traz essa fotografia, faz o recorte por Recife, nós temos mais de 1,2 mil toneladas de resíduo de equipamentos eletroeletrônicos que são descartados todo mês nessa cidade, né? O que a gente está falando é que é cerca de 40 toneladas por dia desse material que vai para algum lugar, né? Que sai das residências. Isso eu estou colocando o número apenas da geração pessoa física. Então, ao tempo em que é um grande problema, proporcionalmente é uma grande oportunidade de cada vez mais a gente ter um grande arranjo produtivo, dezenas e dezenas de pessoas que, de fato, mergulhem nessa lógica, reforçando, numa perspectiva não a princípio da reciclagem, mas com o olhar da economia circular, né? No olhar do reparo, do reuso, entre outras situações que no caminho a gente vai falar um pouco para vocês. Aqui tem um pouco do nosso sistema, da nossa circularidade, né? Que a gente tem um primeiro ponto que é coletar os equipamentos, que é realizar os processos de triagem, descaracterização desses materiais. Na sequência, eles passam por um processo ou de reciclagem ou de recondicionamento. Na sequência, eles vão, os equipamentos reciclados, eles vão reciclados, são desfabricados, eles voltam para os fabricantes, né? E a gente tem a modalidade de doação, como também de venda desses equipamentos, né? E aí, o que vai para a reciclagem se transforma em matéria-prima que vai fazer com que novos equipamentos sejam reciclados, sejam fabricados, a bem da verdade, né? Então, a gente tem um ciclo de circularidade que, em algumas situações, a gente atinge índices de 100%, né? É algo que hoje a gente persegue aqui enquanto Recycling, para que a gente seja uma empresa aterro zero, para que a gente seja uma empresa lixo zero. Ou seja, tudo que efetivamente a gente coleta ou que é descartado em nosso sistema, que efetivamente ou se transforme, ou seja recuperado e um computador volte ao mercado ou numa perspectiva de doação como computador, ou que ele se transforme em partes ou matéria-prima, que no final a gente não tenha essa questão de mandar nada para aterro, né? Aqui tem rapidamente o que nós recebemos para reciclagem, né? Os eletrônicos, eles são classificados por cores, né? Nós temos aí os eletroeletrônicos da linha azul, que são batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, aspirador de pó e cafeteira. Tem os da linha verde, que aí majoritariamente são computadores, celulares, laptops. Tem os eletrônicos da linha marrom, e esse marrom reza a lenda. Você vai ver que tem televisão, tem equipamentos mais de som e vídeo, né? Quem é da minha faixa etária, nós pegamos a TV
a famosa TV marrom de madeira, né? Aquela TV que para alguns vocês podem lembrar que ela era da casa da vovozinha, que tinha até a estrutura de madeira, e ela, no geral, era marrom. Então, foi herdado a cor marrom desse tempo. E a linha branca é uma linha que, comercialmente, ela é muito difundida e que, no geral, a gente diz que é aquilo que esquenta ou que esfria, que é geladeira, micro-ondas, entre outros materiais, né? E aí a gente escuta até muitos incentivos fiscais para a venda de equipamentos da linha branca, né? E que, no geral, esses equipamentos também hoje são eletroeletrônicos, por exemplo, fogão elétrico. Então, esses equipamentos terminam sendo equipamentos eletroeletrônicos. A gente tem um mix que ultrapassa 10 mil itens, né? Panela, nós temos panela que é eletroeletrônico hoje, né? Assim, são coisas mais que há algum tempo atrás a gente não imaginava que pudesse classificar como eletroeletrônico. Hoje são eletroeletrônicos. Hoje, em 2023, a gente tem essa meta a ser cumprida, né? Nós queremos chegar ao final do ano com 655 toneladas de material processado, quase o dobro do que a gente fez em 2022, e isso mantendo aí 89 PEVs instalados. A gente tem uma meta, algumas pessoas já colocaram aqui a parte da educação ambiental, o próximo slide já vai falar sobre isso, né? Nós temos vários produtos e serviços, um deles são as campanhas. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma bonita campanha no município de Macaparana aqui, né? O município descartou cerca de 5 toneladas de resíduo de equipamento eletroeletrônico. Foi fantástico, um município pequeno, sabe, com esse pequeno, mas com, sabe, uma grandeza de compromisso ambiental, né? E isso vai permitir que a nossa caminhada ela faça uma entrega para a sociedade, para o planeta, de uma descarbonização esse ano de 1.748 toneladas de CO2, né? Isso é uma informação muito importante, isso faz parte da nossa essência, do nosso propósito. E esse ano nós estamos instalando mais 100 PEVs, né? Esses 100 não estão restritos aqui ao Recife, nem a Pernambuco. Nós vamos instalar também em outras capitais, em outros estados aqui da região Nordeste. Pode passar, por favor? Acho que alguns estavam perguntando, e aí nós chegamos à parte que a gente partilha, né? Participa, o que para nós talvez seja de maior importância, né? É o quanto a gente consegue gerar de impacto socioambiental. Nós recebemos equipamentos que às vezes vêm já sem nenhuma condição de ser reparado, mas recebemos também equipamentos dos órgãos públicos federais, estaduais, né? Nós fazemos parte da rede de CRCs, e com isso vem equipamentos ainda em estado de serem recondicionados. E nós já ultrapassamos esse número aí de 6.500 computadores recondicionados. No geral, cada entidade recebe 10 computadores. Então, se você divide 6.500 por 10, isso significa mais de 650 entidades que hoje têm algum trabalho de inclusão digital oriunda da doação de equipamentos por parte da Recycle do CRC. Também nós já ultrapassamos esse número aí de 19 mil jovens formados, quer seja em cursos de iniciação, de instrumentalização, curso de inclusão digital, chegando até cursos de robótica, de programação. Nós temos aí um cardápio com 30 cursos. E essa caminhada, quando a gente reúne todas as nossas ações, a gente consegue se ver em 9 dos 17 ODS, né? A gente se vê contribuindo com o ODS 1, com o ODS 4, com o ODS 5, né? Isso é algo que na verdade, é uma bússola para o que a gente está fazendo, né?
Os ODSs, eles direcionam, eles apontam, eles terminam sendo um caminho para o que a gente vem fazendo, quer seja enquanto terceiro setor, como também como segundo setor. Hoje a gente se configura como setor 2,5, né? É algo novo, mas existe um pouco, sabe, da pegada de gestão, da pegada de resultados que o segundo setor ele empreende, e com a lógica de fazer o bem, de ajudar as pessoas, que o terceiro setor ele tem historicamente atuado no Brasil e aqui no mundo. Estamos já nos últimos slides. Aqui tem os nossos serviços, nós temos PEVs e drive-thrus, nós temos a coleta em domicílio ou nas empresas, e temos a caravana, chamada Caravana Eletrônica Não é Lixo, em parceria com a Green Electric. Hoje nós somos homologados, somos recicladores e operadores de logística reversa da Green Electric aqui para o Nordeste. É importante, eu fiz questão de manter esse slide para que as pessoas entendam que existe uma oportunidade, porém, a gente precisa se enquadrar ao que efetivamente é correto nessa prática, né? Então, hoje nós temos, aqui tem um resumo das nossas conformidades, do que hoje nós precisamos, de fato, ter atualizado para que hoje a gente possa trabalhar para a Samsung, para que hoje a gente possa trabalhar para a Dell, para que hoje a gente possa trabalhar para a HP. Então, tem também tem que haver um profissionalismo, sabe? Tem que ser algo que efetivamente a gente consiga fazer dentro do padrão, dentro das conformidades que multinacionais elas necessitam e exigem, né? Isso vai desde a perspectiva das conformidades ambientais, passando também pelas conformidades de segurança de trabalho. Hoje nós temos um engenheiro de segurança de trabalho aqui na empresa, que é o Dr. Samuel, que está aqui todo dia, horário é o primeiro a chegar, o último a sair, fazendo com que essa operação ela seja a mais apropriada, com mais conformidade possível para a saúde dos trabalhadores, para que a gente tenha aqui uma equipe, qualidade de vida no trabalho, sobretudo. Hoje a gente trabalha pelo fato de sermos operadores da Green Electric para cerca de 100 marcas, grandes marcas. Aqui a gente elencou algumas, as que efetivamente terminam sendo mais comuns na casa de vocês ou na empresa de vocês. Aqui a gente cita alguns parceiros, né? Essa tela ela é muito atualizada, né? Aqui são parceiros que, na verdade, a gente tem 2, 3, 4, 5 operações por ano. Por exemplo, a Jeep, mais uma vez, ontem nós fomos lá. Por exemplo, a gente tem uma certa frequência temos um PEV lá na aba, né? A Inforpark, mas nós temos um ponto de entrega voluntária. Hoje à tarde nós fomos no César e fizemos coleta de materiais. Então, nós temos aí um conjunto de parceiros que, por exemplo, nós temos... vocês devem estar vendo que nós somos parceiros da Polícia Federal, nós somos parceiros da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós recebemos equipamentos apreendidos do sistema penitenciário para fazer a destruição desses materiais, né? E dentro de toda uma estrutura que hoje a gente cumpre também a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? A gente faz isso de forma muito responsável. Já concluindo, eu não poderia deixar de participar, todos que estão nesse momento nos assistindo. Isso tem uma relação direta, inclusive, com a rica parceria que nós estamos começando a construir com o Recentro, né? São as entregas que a gente tem para os anos de 2023 e 2024, né? Nós já temos contratos que devemos qualificar 1.300 jovens e adultos, sendo 600 pessoas, jovens e adultos do ensino médio, etc., né?
nós temos também uma quantidade de pessoas que nós vamos atender em número de 150, que são egressos do sistema penitenciário. Nós temos também, entre os públicos, mulheres, nós temos entre os públicos pessoas com deficiência, né? Ele não está aqui completo nessa informação, mas entre essas 1.300 pessoas, a gente está fazendo esse recorte, atendendo sabe, a essas pessoas, né, que são bastante especiais para a gente. Vamos recondicionar 1.800 computadores, vamos ativar 90 espaços de inclusão digital e inovação no projeto chamado Catalisa, e vamos revitalizar mais 90, né? Por exemplo, você que está aqui participando com a gente, que é professor de uma escola aqui da rede municipal do Recife, fique à vontade para nos procurar, como também de outra cidade, sabe que a gente tem, entre essa meta de 1.800, recuperar 900 computadores, quer seja de ONGs, de escolas, né? Isso na perspectiva de ser um equipamento de uso público, né? Um equipamento de uma escola pública, de uma ONG, de uma biblioteca. Então, a gente vai doar 900 computadores para novos espaços e 900 a gente vai revitalizar. Às vezes já existe esse espaço, os computadores quebraram, e às vezes é um trabalho belíssimo, um trabalho de impacto social, sabe, assim, de se tirar o chapéu, e que às vezes o que estão precisando é tão pouco, sabe, ir lá e recuperar os equipamentos. Então, a gente vai fazer isso. Isso é muito na lógica, sabe, dos compartilhados das coisas, tem a ver também com um dos pilares da economia circular. Vamos adiante, acho que a próxima já é a última. Concluiu. Então, gente, quer seja 7 horas da manhã, ou 7 horas da noite, ou de madrugada, quer seja segunda ou sexta-feira, a gente fala assim com esse nível de, sabe, de vontade, porque a gente acredita, porque, sabe, a gente vê isso no olho dos jovens e adultos lá do Pilar, sabe, que foi uma experiência maravilhosa que a gente teve. Lá na última formatura que nós fizemos, lá no Recentro, lá na Livraria Jaqueira, nós tivemos 118 pessoas, entre jovens e adultos, né? E aí foi uma coisa muito diferente, uma coisa que, sabe, me chamou a atenção, que eu saí de lá balançado, foi que, no final, muitos me procuraram, dizendo o seguinte: olha, eu já dei o meu passo aqui, sabe? Já comecei a me desenvolver com a minha habilidade e com o meu ofício. Agora, me ajuda um pouco mais, sabe? Tenta conseguir um trabalho ou uma renda para mim. Então, isso move a gente, isso deixa a gente, sabe, com as pernas bambas, né? E aí, eu tenho certeza que muitos que aqui estão, de alguma forma, podem ajudar também, né? E aí pode nos procurar para, de repente, oportunizar que esses jovens do Pilar, esses jovens de outras comunidades aqui do Recife, do entorno do Recentro, que eles possam ter uma oportunidade de trabalho e renda. Eles estão com muita vontade, eles estão muito afim. E aí, muitas vezes, o que estão precisando é que você apenas estenda a mão. Então, termino por aqui e vou continuar para que a gente agora faça aqui um bate-bola. Obrigado, pessoal. Amigo Sávio, muito obrigado pela sua apresentação, realmente muito boa, muito interessante, você trouxe muitos dados e informações, e o que a gente sentiu nas duas apresentações é que nós precisamos transformar, nós precisamos mudar esse sistema de vida que a gente tem. Não só a gente ter o consumo sustentável, mas, principalmente, a destinação dos nossos resíduos da forma correta, porque ele sendo destinado corretamente, não só você diminui a pressão sobre recursos naturais, sobre o consumo de energia, sobre o consumo de água, mas você também está gerando renda, você está gerando tributo, você está gerando melhor qualidade de vida. Então, todos nós aqui temos que ter esse compromisso de mudar, de transformar. E a gente não pode ajudar, nós devemos ajudar. Esse aí é um compromisso que a gente tem que manter, no sentido de que
essa nossa responsabilidade como cidadão. Então, eu queria já fazer uma primeira indagação à Ana Paula, que realmente conduz muito bem esse programa importantíssimo, mas a gente sabe que ela se defronta com muitos desafios, com muita complexidade. E a gente sabe ali no centro do Recife a vocação, uma vocação turística, uma vocação cultural, e é muito importante a parte de segurança, de infraestrutura. Então, eu queria que você pudesse narrar para a gente aqui que está nos assistindo o que é que efetivamente está sendo feito para uma melhor segurança, para o cidadão poder levar com sua família com maior tranquilidade para frequentar o bairro do Recife e também o que é a infraestrutura que é oferecida lá. Ana, por favor. Vamos lá, né? Como você bem disse, são vários desafios, né, de diferentes complexidades, né? O nosso gabinete cuida do buraco da calçada até o Hotel Marina, né? Então, atração de investimentos, zeladorias, carnaval, São João, é uma complexidade de temas e de desafios, né? A gente, no passado, né, como eu ressaltei, a gente fez muita escuta e diálogo com diferentes atores, com entidades, e a questão da segurança apareceu, né, de forma primordial, então a gente tem dados sobre isso, né, consolidados, e era o grande entrave, né, da ocupação do nosso centro, seja para quem quer fazer compra, seja para quem quer morar, visitar, era a questão da segurança, além, claro, né, de infraestrutura. E aí nós começamos a atacar cada um desses problemas, né, com órgãos e secretarias que dizem respeito a cada temática, e na questão da segurança, por exemplo, nós criamos um comitê integrado de segurança com representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E a gente, com base nesse comitê, a gente montou um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Pacto pela Vida, né, que é um programa de grande sucesso do governo, ele se baseia nos índices de homicídio. E na região central, a gente, né, graças a Deus, não tem muitos homicídios. E aí a gente começa a ter a dificuldade, a subnotificação de ocorrências, né? Sejam de furtos, de roubos, porque as pessoas não fazem os registros dos boletins de ocorrência, né? Acontece e a pessoa não registrava esses números. Então, nós fizemos com os lojistas uma operação chamada Operação Centro Seguro, para que eles conscientizassem as pessoas da importância de fazer esses boletins de ocorrência, porque para a polícia agir, ela precisa, né, de dados, né, para poder montar suas operações. A gente fez a operação de alerta celular no centro. A Prefeitura do Recife vai criar uma inspetoria específica para o centro, então a Guarda Municipal vai ter um grupamento específico para a região central. A gente já tem alguns cases de sucesso, né? Então, o São João da Rio Branco, como eu falei, um dos grandes entraves para as pessoas irem era essa preocupação com a segurança. E nas pesquisas, né, que nós estamos fazendo durante esse evento, tem aparecido como um dos índices mais positivos, né, um dos itens, né, então a presença da guarda, da polícia, a operação de câmera de segurança, né, foram instaladas 37 novas câmeras de segurança no bairro do Recife, do monitoramento integrado, então a Guarda Municipal com a Polícia Militar, a gente tem na região central o 16º Batalhão e a CIATU, que é uma companhia de turismo, então a gente tem feito operações integradas. Claro que existem, né, questões bem complexas, né, por trás de tudo isso, a desigualdade social, econômica, né, a pandemia, né, fomentou nessa desigualdade, né, as pessoas perderam emprego, e aí a gente vem trabalhando também com outras secretarias a fim de, né, de mitigar esses problemas. Muito obrigado. Agora, Domingos, a gente vê esse trabalho muito importante da coleta do material. E eu fiquei estarrecido com o número que você deu. Só 3% desse material é dado a destinação correta. Esse material que você recebe, você tenta fazer um retrofit, mas tem determinado tipo de material que você não pode reutilizar. Então, qual é a destinação que vocês dão assim, para um circuito integrado, que você não tem mais condições de processá-lo, mas como é que você beneficia ele? Qual é a destinação que você dá para ele? Excelente pergunta, doutor Anísio. Hoje, a Recycle ela é operadora de logística reversa homologada pela Green Electric. E tudo que aqui chega, nós temos que cumprir
o princípio do balanço de massa e da rastreabilidade, né? São dois princípios básicos aí da logística reversa. Então, por exemplo, uma impressora que não consegue voltar como uma impressora, ela é desfabricada e dela se origina plásticos, ferro, placa de circuito integrada, como outros materiais. Esses insumos, eles são todos reintroduzidos à indústria. Nós só podemos, inclusive, fazer essa operação para empresas autorizadas pela Green Electric. Então, nós somos homologados pela Green e precisamos também solicitar que a Green homologue, por exemplo, para quem nós vamos fazer a destinação, por exemplo, de ferro. Aqui nós fazemos a destinação de ferro para Gerdau. Eu preciso juntar toda a documentação de homologação ambiental, fiscal, etc., da Gerdau, passar para a Green e esperar que eles autorizem, que eu passe o material para eles. Então, hoje nós temos receptores para todos os materiais que aparecem, que resultam da operação da desfabricação, da pilha, passando pela lâmpada, chegando até as placas de circuito integradas, que hoje nós temos aqui no Brasil um receptor que exporta essas placas para 3 regiões do globo. Alguma coisa é exportada para os Estados Unidos, tem muita coisa que é exportada para a Europa e também para a Ásia. Queria completar colocando que, recentemente, devido ao aumento, a questão das baterias de dispositivo de acumulação de energia, né? Por exemplo, nós temos desde a bateria chumbo aço e agora muito das baterias de iodo-lítio. Então, a gente já tem também receptores aqui no Brasil que recebem essas baterias, né? É muito forte, cresce demais a incidência de descarte de baterias no mundo, como também no Brasil. Então, a gente consegue também fechar o ciclo desses materiais. Dando continuidade, nós temos aqui uma pergunta de um participante do nosso encontro, para Ana Paula. É indagado o seguinte: além dos incentivos fiscais dados pela Prefeitura Municipal do Recife aos investimentos no centro da cidade, para alguns projetos que trabalhem com ESG ou economia circular, existe alguma adicionalidade de incentivo? Não, né? O projeto, os incentivos, eles estão atrelados ao tipo de uso e à reforma no imóvel, né? Então, é feita uma avaliação pela equipe de planejamento da Prefeitura de Controle Urbano para identificar o grau da reforma, se foi um reparo, se foi uma manutenção, se foi um restauro, né, para ver a complexidade. Então, o percentual vai variar em função do tipo da reforma e do tipo de uso que é dado ao imóvel. Então, por exemplo, o IPTU para imóvel de uso habitacional, ele pode chegar até a 10 anos de isenção. Então, varia esses percentuais em função do uso e do tipo de reforma, né? Se é residencial, se é comercial, se é setor de hotelaria, né? Os benefícios estão atrelados a esses 2 itens, né? Não tem essa ponderação em relação aos projetos ligados à sustentabilidade. Continuando, Sábio, tem uma pergunta aqui direta para você. Sábio, o que falta para a população entender que o resíduo eletroeletrônico guardado em casa é dinheiro para investir na educação dos jovens. E, assim, se doar, se poderia ser muito mais útil. O que é que falta isso para a gente despertar nas pessoas para dar um encaminhamento correto àquele que está sendo empilhado, tomando espaço em sua residência, se degradando na sua residência e que pudesse ser um objeto que vai trazer tanto benefício socioambiental. O que é que a gente precisa fazer para isso? Nossa, que pergunta boa, rapaz. Veja só, inclusive, com essa pergunta, eu quero registrar aqui a participação da Rafaela, né, que a gente está trocando algumas figurinhas, né, Ana Paula?
e nós estamos aí no forno com isso muito alinhado com, sabe, com a boniteza que é o programa Recife Limpa, né? Algo assim, sabe, que eu nunca vi igual. E aí tem a história do eletroeletrônico, né? E aí a gente está começando a pensar na ideia, doutor Anísio, de instalar o projeto do carro do lixo eletrônico, né? Da mesma forma que existe o carro do resíduo domiciliar urbano, que aí eu chamo a atenção, você não pode colocar um ferro de engomar, você não pode colocar a batedeira junto com o seu resíduo domiciliar urbano, com o resíduo da sua cozinha. Então, nessa linha, eu acredito que para o mês de agosto, nós vamos estar lançando, muito provavelmente, através de uma super parceria com o Recentro e com outras secretarias, com a própria Prefeitura do Recife, esse programa que é o carro do lixo eletrônico, sabe? A gente está se inspirando ao carro do ovo, né? Aquele carro que passa no bairro, chamando o carro que vende a banana, com aquela radiadora em cima. E aí, esse mote que foi dado, o seu eletroeletrônico parado pode ajudar na formação de jovens, pode ajudar na formação de egressos do sistema penitenciário. Isso a gente tem, vai nos fortalecer bastante, porque uma das frases que a gente usa na nossa missão é que cada descarte, meus amigos, gera contrapartida social, né? O que a gente faz aqui de forma voluntária, de forma gratuita, hoje está ajudando a levar comida para 20 famílias. Hoje a gente tem uma equipe aqui na Recycling com 20 famílias, indiretamente tem pelo menos mais a mesma quantidade, porém isso ainda não é o suficiente. A gente faz essa parte de impacto social, que está inserido a educação ambiental, mas muito na perspectiva da profissionalização. E cada dia mais a gente quer profissionalizar nesse segmento, no segmento da reciclagem, no segmento da economia circular, no segmento da logística reversa de eletroeletrônico, né? O meu sonho é ter em várias partes aqui, em vários bairros aqui do Recife, da região metropolitana, várias empresas como a Recycle. Vamos entrar agora na nossa última rodada. Então, tem uma pergunta aqui para a Ana Paula, que a gente sabe que existem muitos imóveis desabitados e até mesmo abandonados no centro do Recife, e às vezes sem identificar o proprietário. Como é que a prefeitura vai agir nesse imóvel? Está lá o imóvel abandonado, não sabe o proprietário, que tipo de ação a prefeitura pode fazer? A gente tem um projeto bem interessante que chama-se Portfólio, onde a gente fez o levantamento de todos os imóveis do bairro do Recife, estamos expandindo para Santo Antônio, para São José, onde a gente caracteriza esses imóveis, né, o uso, se está vazio, se está desocupado, né, se tem comercial, residencial, busca, né, o proprietário do imóvel. A gente sabe que no centro a gente tem muitos imóveis da Santa Casa, imóveis que estão em processo de espólio, que não se identifica o proprietário, que não existe registro no cartório, que é diferente da realidade. Então, é uma série de questões, né, fundiárias bastante complexas, né, que a gente encontra no centro, mas esse projeto tem facilitado essa identificação, é um mapeamento que a gente tem, informatizado, e a gente, em seguida, quando identifica o imóvel ocioso, a gente entra num processo de arrecadação do imóvel. Alguns imóveis, quando tem risco, né, então a gente vai atrás desse proprietário para fazer um termo de ajuste de conduta com ele, para que ele reforme aquele imóvel, recupere, né, tire o risco daquele imóvel. A gente já obteve sucesso em 17 imóveis, né, isso também começou recentemente, e quando a pessoa não faz a reforma, quando identifica, aí entra num processo administrativo de arrecadação pela prefeitura, que a gente vai, né, tomar, né, a gente também pode usar outros instrumentos urbanísticos, como o PEUC, que é o parcelamento e uso compulsório, PTU progressivo. Então, a gente vem trabalhando em vários instrumentos, né, que são previstos no Estatuto da Cidade, para que as pessoas deem uso a esse imóvel, né? E eu costumo dizer que a gente também faz um match, né, entre esses imóveis ociosos e possíveis investidores. Então, a gente é procurado regularmente. Eu quero abrir uma academia, uma farmácia, um habitacional. Então, a partir dessa base de dados, a gente identifica, a gente tem tal imóvel,
E aí a gente vai, por meio desse mapeamento, desse diálogo, a gente vai identificando, né, os proprietários para que a gente dê uso, né, renove essas edificações. Finalizando as perguntas, eu faço uma pergunta para o Domingos Sávio. Sim, sim. Pronto. Veja, nós estamos vivendo um momento que a energia solar fotovoltaica está sendo impulsionada, está crescendo absurdamente. E a gente sabe que o painel fotovoltaico tem uma vida útil. Então, vai ter um momento que esse painel fotovoltaico vai ser descomissionado, porque ele já não está gerando com eficiência. Eu pergunto a você, já existe tecnologia, já está se pensando de como vai ser a coleta desse material no futuro? Doutor Anísio, o futuro chegou. A gente já recebe muita demanda de empresas solicitando a coleta desse tipo de material, ou descarte, né? Já chegou, por incrível que pareça, né? A gente tem recebido semanalmente. E essa massa ela não é pequena, ela é uma massa, inclusive, ela é grande, né? Os painéis são grandes e eles são pesados e, no geral, eles possuem estrutura metálica e possuem o painel, a estrutura do painel, sabe, que acumula a energia solar, é um desafio, porque ela é uma composição que ela nem é vidro, ela nem é plástico, ela é muito parecida com as telas de TV de LED, né? Então, é algo que hoje existe um desafio. A primeira parte do que o senhor trouxe a reflexão já existe. As empresas já estão nos demandando fortemente. Da mesma forma, as empresas que hoje já estão vendendo carros e motos elétricas. Hoje a gente já tem uma demanda crescente dessas baterias que precisam serem descartadas, de motos elétricas, de carros elétricos, né? Os painéis solares, a mesma situação. Existe aí algo a nível de pesquisa, a nível de P&D, que o que se fazer, sabe? Qual, na verdade, uma técnica, uma tecnologia para fazer o reuso do painel. O painel ainda hoje é um grande desafio, porque ele não se recicla como vidro, nem se recicla como plástico. Ele é uma composição híbrida desses dois materiais. Obrigado. Nós estamos chegando no ensejo do nosso encontro e, como de praxe, a gente coloca 2 minutos para cada um dos palestrantes fazer as suas considerações finais. Mas fica registrado, desde já, o nosso agradecimento à participação de Ana Paula e torcendo mesmo para que esse projeto seja exitoso, porque Recife é algo que a gente tem com muito carinho, com muito apreço, e desde já a gente quer colocar a Federação das Indústrias de portas abertas para ver de que forma ela pode colaborar nesse projeto, tá entendendo? Eu sei que é um desafio, esse desafio está sendo muito bem enfrentado, o prefeito teve uma lucidez em colocar uma técnica tão competente para gerenciar e coordenar esse projeto, então mostra que o nosso prefeito é competente na hora de escolher a sua equipe. Ana Paula, você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, em nome de todos vocês que fazem a FIEP, Abraão, Isaac, todo mundo que está aqui nessa noite. Agradecer aos participantes, né, que estão aqui, né, ouvindo um pouquinho da experiência da Prefeitura do Recife. Agradecer demais ao projeto que Sábio vem desenvolvendo com tanto amor, com tanta paixão, e dizer que esse tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas, ele precisa ser enfrentado por todos, né? Pela sociedade, pelo poder público, pela academia, por organizações. A gente precisa cuidar do mundo que a gente vive, né? E é começando de hoje, não é
esperando que as catástrofes aconteçam, né? Na verdade, que elas se intensifiquem, porque já estão acontecendo. Então, a partir de pequenas medidas, de mudanças de comportamento, de consciência, de engajamento, a gente vai colher os frutos disso, né? E a gente não pode esperar. Essa é uma pauta urgente e que depende de cada um de nós, né? Sávio traz para a gente uma experiência linda e que cada um pode fazer um pouquinho da sua parte, né? Enquanto prefeitura, enquanto governo, a gente tem que fomentar campanhas educativas de conscientização, fazer projetos estruturadores ligados à coleta de lixo, à drenagem, a saneamento. E isso o prefeito João Campos vem fazendo, né, com bastante maestria, cuidando da cidade, porque o que importa, né, são as pessoas que aqui vivem e a gente precisa cuidar do presente e do futuro do que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? Então, agradecer esse debate tão produtivo e ao meu querido amigo Sávio, né, que continue nessa jornada brilhante, nessa pessoa tão iluminada, né, que faz com tanta paixão e tanta competência esse trabalho e contar sempre com o programa Recentro, para que a gente esteja debatendo, conversando, dialogando, implementando na prática esses projetos e essas ideias. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigado, Ana Paula. Domingos Sávio, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer a sua participação, o seu trabalho. A gente reconhece que você é unanimidade. Você veja aí o seu trabalho, a sua ação é unânime. A gente reconhece a sua importância, a sua contribuição que você está dando para a sustentabilidade do nosso Estado e da nossa cidade. E pode contar com todo o sistema FIEP no sentido de que a gente possa colaborar e ajudar e que você realmente continue ampliando o reciclo, porque o seu trabalho tem um retorno socioeconômico extremamente significativo. Você dispõe agora de 2 minutos, meu amigo. Doutor Anísio, em nome da sua pessoa, eu quero agradecer a toda a FIEP, né? E repito o que eu falei no início, o quanto eu estou honrado. Nós temos bons amigos no sistema FIEP, e aí eu queria também, nesse momento, registrar a gratidão e o apreço que a gente tem ao Abraão, né? Essa pessoa tão querida por todos, e os demais que estão aqui nesse momento, acompanhando. Tem a turma da retaguarda, aí, né? Tem o pessoal da técnica. Então, muito obrigado a todos vocês. A querida amiga Ana Paula, vocês, assim, é muito bom sonhar, sabe? A gente, sabe, tem uma energia boa, mas essa reciprocidade é que às vezes faz com que as coisas aconteçam, né? E aí eu tenho a sorte, né? Deus me presenteia, sabe, com pessoas do seu quilate na nossa caminhada, do quilate do Dr. Anísio, e de tantos outros, né? Leve o nosso abraço ao João Campos, né? Um amigo que a gente tem muita estima também, e dizer que tem muito para ser feito ainda, né? Eu termino usando uma frase mais católica, mais da Bíblia, né? Que a messe é grande. A messe é grande e poucos são os operários, né? Tem muito para ser feito na dimensão social. Tem muito para ser feito na dimensão ambiental. E hoje a gente está numa dinâmica, para encerrar, sabe, que a gente pode fazer isso enquanto empreendedor, sabe? A gente pode fazer isso enquanto empresário, né? Que às vezes existe muito preconceito com a palavra empresário, com a palavra empreendedor. E aí eu queria, sabe, que as pessoas não tivessem tanto preconceito, né? Porque o setor produtivo ele é importante, ele também é uma força motriz, sabe, para a sociedade, né? E hoje estou fazendo essa experiência enquanto empreendedor social, né? A essência permanece, sabe? Tem muitos empreendedores, muitos empresários que me inspiram. Aqui na minha frente eu estou com um. O senhor, doutor Anísio, me inspira. O senhor, para mim, é um exemplo e uma referência, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer
a todos que também nesse momento ainda permaneceram, continuaram aqui. E qualquer coisa, podem nos encontrar, podem, sabe, nos chamar nas redes sociais. Peço para que sigam aí a Recycle, né? Sempre é bom a gente ter mais pessoas vendo e nos ajudando. Gratidão e um bom final do dia de São Pedro para todos nós. Então, muito obrigado a todos. Eu quero fazer os agradecimentos aos participantes, que é a razão de ser desse encontro. A razão de ser de a gente levar informação, levar dados, trazer conhecimento para efetivamente seja praticado. Então, o FIEP Ambiental realmente está muito contente em ter alcançado o seu objetivo de levar informação de qualidade, informação importante que possa melhorar a nossa postura frente à realidade do dia a dia. Em nome do Conselho Temático de Ambiente, estou aqui presente o nosso conselheiro Samuel Gomes, que é também um companheiro de longas datas, sempre presente no nosso encontro. Eu quero agradecer a todo o Conselho, agradecer à diretoria da FIEP, do nosso presidente Ricardo Essinge, que sempre apoia as ações do FIEP Ambiental, e dizer que estamos aqui de portas abertas, porque o meio ambiente ele tem que ser tratado com participação, com compartilhamento, com associação, e só assim a gente pode transformar nossa sociedade mais justa, mais solidária, mas também mais sustentável. Muito obrigado a todos, muita saúde, muita paz, e vamos para frente com as graças de Deus. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Sucesso, sucesso mesmo.